Doutor Júlio Marcelo, o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, consagra que é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Já o artigo 10 da Lei 1079, a lei do impeachment, define de maneira absolutamente cristalina quais são os crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Em julho e agosto de 2015, a presidente afastada Dilma editou decretos suplementares em desacordo com a meta fiscal vigente e só recebeu autorização do Congresso Nacional para fazê-lo em dezembro do mesmo ano, ou seja, 5 meses após a edição e a publicação desses decretos, em lugar de autorização prévia, autorização posterior. E o fez de maneira intencional e reincidente, pois em 22 de junho de 2015, por meio do ofício número 1 de 2015, o Tribunal de Contas enviou notificação à presidente afastada acerca das ilegalidades com a Constituição Federal e com as leis fiscais e orçamentárias do país. Dentre os ilícitos apontados estavam a edição de 7 decretos suplementares entre os dias 10 de novembro e 4 de dezembro de 2014, em desacordo com a meta fiscal vigente e sem prévia autorização legislativa, ou seja, os mesmos atos cometidos em 2014 foram reincindidos em 2015. Pergunto a Vossa Senhoria, Vossa Senhoria poderia dizer por que é crime de responsabilidade, punível com a perda do mandato, a edição de decretos legislativos, a edição de decretos sem autorização legislativa? E quais as consequências desse tipo de crime na desorganização fiscal e econômica e com reflexo social para o país? Segundo, a defesa insiste em alegar que a edição de decretos suplementares já foi feita no passado pelo Tribunal de Contas da União, que não teria feito qualquer ressalva a respeito, o que tornaria patente uma alteração no entendimento do Tribunal de Contas. Para tanto, citam as contas referentes ao ano de 2009. Pergunto a Vossa Senhoria, a decisão anterior do Tribunal de Contas da União sobre estas práticas que a consideravam legais? São essas, por hora, o questionamento do senhor presidente, que endereço ao doutor Júlio Marcelo. Agradeço a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço. Concedo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira para que responda por até 3 minutos nesse primeiro momento. Obrigado, senhor presidente, senhor senador. A questão dos decretos, como bem aponta já a pergunta, é que, está ligado? Pois não, há algum problema? Vamos aumentar o volume. Obrigado. A questão dos decretos é quanto à prévia autorização legislativa. A Constituição estabelece que a suplementação de créditos orçamentários só pode ocorrer mediante autorização do Congresso Nacional, que é o órgão competente para estabelecer, autorizar os gastos da União, do Poder Executivo da República Brasileira. Os decretos foram emitidos sem a observância deste mandamento constitucional, porque o Congresso Nacional delegou ao Poder Executivo uma certa flexibilidade na suplementação de créditos orçamentários, mas estabelecendo uma condicionante, que esses decretos fossem compatíveis com a obtenção da meta fiscal em vigor. E o Poder Executivo editou decretos considerados pelo Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas como incompatíveis com a obtenção desta meta e, portanto, feriram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária e a Constituição da República, que prevê os atos atentatórios contra as leis orçamentárias e contra o cumprimento das leis do país como uma hipótese de crime de responsabilidade, razão porque os denunciantes entenderam por bem apresentar uma denúncia ao Congresso Nacional para tratar dessas questões.
Não há nenhuma decisão do Tribunal de Contas da União anterior ao julgamento das contas de 2014, ocorrido em 2015, dizendo que tais créditos poderiam ser abertos desta forma, abonando a conduta do Poder Executivo. Em nenhum momento o Tribunal de Contas da União disse, anteriormente às contas de 2014, que a abertura de créditos suplementares de forma incompatível com a meta poderia ser admitida se já houvesse o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei mudando esta meta. É isso, senhor senador. Tá bom. Agradeço ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira. Consulto o senador Ricardo Ferraço se continua com a arguição. Pois não, com a palavra. Doutor Júlio Marcelo, a irresponsabilidade do governo afastado atingiu também os bancos públicos, conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União e comprovado no decorrer dos meses de trabalho na Comissão Especial do Impeachment. Sobre isso, concluiu a perícia que os atrasos nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil constituem operação de crédito, tendo a União como devedora, o que afronta o disposto no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público Federal do Distrito Federal, em decisão recente, afirmou: as pedaladas fiscais tinham por objetivo maquiar as contas públicas e o resultado fiscal, e por isso configuram, sem sombra de dúvidas, atos de improbidade administrativa. Pergunto a Vossa Senhoria, à luz da legislação pátria, estão corretas as conclusões da perícia e do Ministério Público Federal do Distrito Federal? Vossa Senhoria poderia esclarecer aos senadores e à população brasileira se há diferença na gravidade de um ato omissivo e de um ato próprio da Presidente da República? São essas as questões, senhor presidente. Senador Ferraço, agradeço a Vossa Excelência. Eu aproveito para lembrar o egrégio plenário que as perguntas devem ser feitas objetivamente, de modo a não induzir as respostas. Então, daqui por diante, peço que Vossas Excelências respeitem esse dispositivo do Código de Processo Penal e que também foi acordado em nosso roteiro na sessão que tivemos com as lideranças. Mas pergunta foi técnica, senador Ricardo Ferraço. No entanto, eu senti que Vossa Excelência fez algumas afirmações tendentes a encaminhar a resposta do nosso informante, de maneira que peço que Vossas Excelências, daqui por diante, observem essa disposição legal. Senhor Júlio Marcelo de Oliveira, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Na qualificação dos fatos que procedemos como membro do Ministério Público de Contas, e assim também entendeu os auditores do Tribunal de Contas e os ministros do Tribunal de Contas, os peritos indicados pelo Senado e também os assistentes técnicos, a utilização dos bancos públicos federais como uma fonte de recursos para o financiamento de políticas públicas configura uma operação de crédito vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nosso colega do Ministério Público Federal, procedendo a uma avaliação com vistas à eventual ação penal por crime contra as finanças públicas, nos tipos previstos no Código Penal, chegou à conclusão de que não seria uma operação de crédito. Teve ele esse entendimento, mas entendeu que se tratariam de atos de improbidade e destinados à maquiagem das contas públicas, que, portanto, desaguariam num procedimento improbidade, quando se refere à presidência da República, deságua num crime de responsabilidade. Mas a questão, a meu ver, com todo respeito ao colega do Ministério Público Federal, que conheço, admiro, respeito e tenho certeza terá uma trajetória brilhante na sua carreira no Ministério Público, me parece que a sua avaliação não restou completa por dois aspectos.
entendeu que o beneficiário dos pagamentos devidos pelo Tesouro ao banco público, o beneficiário seria o próprio banco. Que o beneficiário da política pública, então, seria o Banco do Brasil. Quando, na verdade, esta subvenção econômica vem para subsidiar o tomador do empréstimo, o agricultor. Ele é o beneficiário da política pública. Então, quando o Tesouro não repassa, não faz o repasse para o Banco do Brasil do valor devido a título de equalização, ele está obrigando o Banco do Brasil, Banco do Brasil, a estar subsidiando e financiando, no lugar do Tesouro, o agricultor. Quando o Tesouro faz o pagamento, ele está fazendo o pagamento em favor do agricultor, para favorecer o agricultor. Ele é o destinatário da política pública. Para o Banco do Brasil é neutro receber a taxa de juros cheia do agricultor ou receber uma parte do agricultor e a outra parte. Acabou o tempo, nós temos 3 e... Já acabou, né? Senador Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra. Tá bem. Eminente senador Fernando Bezerra Coelho, com a